Pronto, eu tô. Fica à vontade. Eu não vou estar visualizando vocês, então se vocês precisarem, vocês podem me chamar, tá? Que eu vou estar sempre aqui ligado no que vocês falarem. Desculpa só interromper, Cecília. Se alguém quiser falar também, assim, mas não conseguir abrir o microfone, manda um comentário, que aí eu falo, eu passo para a Cecília. Qualquer dúvida de vocês. Show, perfeito. Eu trouxe como tema aqui no Scope uma abordagem diferente, que realmente foi um projeto inovador. Ele traz uma proposta diferente. E aí a gente vai falar um pouco sobre ele, como foi que ele nasceu, como ele foi idealizado, quais as ferramentas a gente utiliza, qual o impacto o projeto teve, quais os desafios. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês, assim, realmente um bate-papo. E aí, Xande não viu a apresentação, tá, gente? Xande tá na correria, faz pouco tempo que chegou no emprego, e aí eu não consegui passar a apresentação para ele. Mas aí, Xande, sempre que você quiser fazer alguma colocação, só chamar, tá bom? Inicialmente, eu vou me apresentar, depois o Alexandre ele se apresenta. Como eu me chamo Cecília Holanda, eu sou graduanda em Engenharia de Minas pela UFPE e atualmente eu estou como estagiária de meio ambiente do Nordeste da Votorantim Cimentos. Durante a minha graduação, já falei, mas quem não acompanhou, eu sempre fui muito ativa, participei de empresa júnior, organização de eventos. Eu vou destacar esses dois porque eles foram motivadores para o Kianscope nascer. E além desses do fórum e da empresa júnior, participei de projetos de extensões, organização de eventos, monitoria, pesquisa. Então, eu sempre busquei, na minha graduação, estar sempre participando de tudo, aprendendo, e sempre fui muito curiosa, sempre fui muito proativa em relação a isso. Então, acho que todas as atividades da graduação, eles têm muito a agregar ao currículo de vocês. Na verdade, é o que vai agregar o currículo de vocês quando vocês estiverem participando de um processo seletivo, né? Então, busquem participar, não deixem as oportunidades passar, porque vocês realmente vão ver os resultados lá na frente. E é uma coisa que eu percebi muito na graduação, a diferença que você tem quando você participa dessas atividades. Então, não deixa uma dica que eu já começo falando. Xande, pode se apresentar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alexandre, né? Quem tá aí. E sou engenheiro de Minas, formado agora recentemente, formei em dezembro, e atualmente estou numa pedreira, né? Não sei se vocês sabem mais ou menos o que é, fornece brita para construção. E, como Cecília falou, é muito importante realmente essa questão de participação dos eventos que tem na universidade. Eu tive o privilégio de ser diretor da empresa Júnior, né? Diretor-presidente. Foi aí onde eu conheci a Cecília e foi aí onde me fez linkar com outras universidades, como a UFPE, através da empresa Júnior, conheci a Cecília e demais membros da empresa Júnior de lá, e da UFOP também, e outras empresas de mineração. Como a gente era um curso bem restrito, meio que a gente tem uma comunicação melhor, porque são poucas universidades de engenharia de Minas no Brasil, então a gente tem um grupo de empresas júnior só de engenharia de Minas. Também fui monitor, participei da organização de alguns eventos, porque já através dessa comunicação UFCG e UFPE, a gente faz um evento um ano e a UFPE faz um evento um outro. Já para tentar aumentar o público, né? Porque como a gente é próximo, então um ano o pessoal da UFPE vinha para a UFCG, e no outro ano o pessoal da UFCG ia para a UFPE. Já foi um acordo que a gente fez mútuo. Então é bem importante, assim, essa questão de parcerias, porque, como o professor bem falou aí, isso vai ser desenvolvido pelos discentes. E, no princípio, é muito difícil. Então, você já expandir com outra universidade, você já vai ter outro corpo discente para dar um apoio. Não sei se eu já estou me adiantando, Cecília, mas já é para levantar esses pontos aí, para o pessoal ir alertando. Essa questão aí, já como eles falaram, tem o pessoal de Natal, tem o pessoal de São Paulo, isso vai ser muito bom para eles. Então, também fui monitor, né?
E sempre fiz estágios, né? Minha parte é bem mais prática. Desde cedo eu sempre participei dessa questão de estágio em pedreiras, então por isso que acabei caindo em um agora também. Eu acho que ademais é isso, se alguém tiver alguma curiosidade. E como Cecília falou, isso é muito importante para o currículo, porque hoje em dia network é chave. Então, se você tiver network, você já tem 50% de como é que eu posso ser assim? De algo fácil para conseguir um trabalho, participar de uma entrevista, porque sempre vai precisar de uma indicação, de uma correlação com alguém. Então, o network é bem importante nesse sentido. E não só o network, como o próprio conhecimento e enriquecimento do currículo, né? Que também faz parte. A Vale, hoje em dia, você vai participar do processo seletivo da Vale, ela olha muito o que você participou, o que você fez atrás, projetos voluntários, se você foi um bolsista voluntário, se você participou de algum evento, o que é que você fez. Então, assim, estou dando só um exemplo que o mercado hoje está muito exigente, muito, muito, muito mesmo. Então, sirva de exemplo aí também. Obrigado. Tchau. Continuando, né, o Kioscope, esse nome ele vem do norueguês, que quer dizer conhecimento. Foi um nome escolhido, fechando por mim e por ele, onde a gente, e aí, como é que vai ser o nome do projeto? Eu disse, eu quero algo diferente, mas algo que esteja ligado no nosso pilar, que é conhecimento. Então, a gente achou esse nome, Kioscope, que vem do norueguês, que significa o nosso principal pilar, que é conhecimento. É uma iniciativa sem fins lucrativos de graduandos de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Federal de Campina Grande, que busca compartilhar conhecimento de forma prática, interativa e gratuita de temas relacionados à mineração. Então, a gente fala um pouco sobre geologia, a gente fala um pouco sobre o meio ambiente, a gente fala sobre segurança, e a gente está sempre procurando temas que são relacionados. Só para acrescentar, Ceci, porque você falou assim, eu sugeri o tema e tal, para o pessoal ficar por dentro, isso aí surgiu de uma conversa, a Cecília teve um boom de ideia, né, teve aquela luzinha na cabeça e procurou um maluco que tivesse coragem de tocar com ela lembrou de mim, então assim, eu assumi aí essa responsabilidade com ela desde o começo, e a gente veio tocando, mas é isso, pessoal, não tenham medo de dar o primeiro passo. Foi de uma conversa de WhatsApp, a Cecília lembrou, e ela lembrou que seria um bom apoio ao FCG, e tenham essa iniciativa, dê um primeiro passo. Se der errado, pelo menos você tentou. Não tenham medo de errar. Arrisquem mesmo. Isso. E aí os nossos objetivos, né? O nosso objetivo é o conhecimento, é transmitir o conhecimento de uma forma prática, interativa, gratuita, leve, que todos tenham acesso. Aproximar a comunidade, a gente vê que não tem um canal entre empresa, universidade e sociedade. Então, a gente possibilita isso para que a mineração, nos últimos anos, ela tem passado imagem, infelizmente, negativa, devido aos acidentes que ocorreram, o rompimento de barragem, que ficou conhecido, né, bastante conhecido. E, então, constantemente, as pessoas têm a imagem errada da mineração e não sabem da importância que é a mineração. Não sabem da importância que é a profissão, porque tudo que tem no nosso meio, tudo é oriundo da mineração ou está indiretamente ligado. Então, na nossa casa, o tijolo é oriundo da mineração, o cimento, a tinta, tudo tem um pinguinho de mineração. Então, não é possível a gente ter a vida que a gente tem hoje, né, na estrutura que a gente tem hoje, se não fosse a mineração. Capacitar, a gente sabe que tem cursos que são extremamente caros. Inclusive, na minha graduação, eu gostaria de ter participado de mais eventos, mas, infelizmente, os ingressos são caros, né? São bastante caros. E aí termina que tem uma limitação e, infelizmente, a gente não pode participar. Então, o Kioscope, ele é um canal de capacitação, onde a gente fornece mini cursos que têm duração em torno de 2, 3, 4 horas, no gratuito ou num preço acessível, que aí eu vou explicar para vocês como funciona. Então, a gente possibilita, né, que o aluno ou que a pessoa que tem interesse, mas infelizmente não pode investir em um curso caro, tenha o mesmo nível de conhecimento com pessoas que apoiam o nosso projeto, né, os nossos padrinhos.
e integrar os cursos de engenharia de Minas. Em relação aos cursos de engenharia civil, por exemplo, que são em Recife, eu não sei nem quantos tem, mas deve ter o quê? Uns 100, não sei. São muitos. Aqui em Pernambuco, a gente só tem um curso de engenharia de Minas, que é aqui na UFPE. E na Paraíba só tem um curso, que é o curso da UFCG. Então, no Brasil, a gente tem apenas 30 cursos ativos. Então, é um número, em relação a outras engenharias, considerado, né? Vamos dizer ao contrário. E aí, como nossa comunidade ela é pequena, falta uma integração, né? A maioria dos cursos, eles estão centralizados na região de Minas Gerais, então é um curso batendo no outro, enquanto no Brasil todos tem vários cursos e infelizmente a gente não tem essa integração, né? Então, a gente proporcionou essa integração entre os estudantes. O projeto, ele conta com 5 canais, tá? O Kioscope Web, onde a gente faz realização de palestras no YouTube. Essas palestras, ela tem em torno de duração de 1 hora, tá? E aí, a gente estava fazendo toda semana, depois passou quinzenalmente, e agora passou para 1 mês. Uma palestra por mês. O Train, que é um canal que ele é voltado para a realização de mini-cursos. Oi. Só para deixar claro, não sei se eles já estão com essa noção, essas palestras não somos nós que ministramos, né? São convidados, que ex-colegas, ex-membros da universidade, profissionais da área, e assim, só para deixar bem claro para o pessoal, né? Eu não sei se eles acompanharam, viram algum vídeo, ok? Perfeito, Xande. É uma consideração válida. O Train, ele faz a realização de mini cursos, onde esses cursos, como eu falei, tem duração de 2 horas, 3 horas, 4 horas, onde a gente dividia por dias, normalmente era segunda, terça e quarta, no período da noite, porque é um horário que mais pessoas podem participar. Só que ele era um curso mais restrito, então ele acontecia no Google Meet. Por quê? A gente teve uma sacada social, né? O projeto ele nasceu no meio da pandemia, logo no início, né? Ele começou a ser idealizado em abril, eu vou mostrar a linha do tempo no próximo slide. E aí, como a gente estava no meio da pandemia, a gente resolveu ter uma inscrição solidária, que custava no valor de R$10, R$15, e todo o valor que a gente arrecadava, a gente fazia doações para alguma ONG. E muitas ONGs estavam realmente passando necessidade, estavam com o estoque baixo, não sabiam como era que iam continuar em meio à pandemia, né? Porque muita gente parou de contribuir, a gente conseguiu contribuir, acho que isso foi uma parte muito bonita do projeto, a gente poder ajudar quando a gente entregava, ver pessoas assim, agradecendo demais, porque estava dando um gás, né? Vamos dizer assim, estava dando fôlego. E acho que isso foi uma parte muito linda do projeto em relação a isso. Falando agora do Explains, a gente faz resumos, a gente pega um tema relacionado à mineração e pega os principais temas e faz uma arte no Instagram com esse conteúdo e fazer a divulgação. E ele se tornava uma pílula, né? Quem tem um pouco de conhecimento do marketing, era uma forma da gente manter nossa rede social ativa, onde a gente consegue, vamos dizer, estar ativo, né? O que os blogueiros fazem. Todo dia tem que postar conteúdo para estar ativo. Então, o Explains é uma pílula, né, disso, de manter a gente ativo. E o Instagram não é uma ferramenta tão, vamos dizer, profissional, tão acadêmica, mas em relação à divulgação, em relação à abertura de pessoas, é uma ferramenta muito em alta, então vale a pena utilizar o Instagram para essa divulgação, para um maior alcance do público. Em relação ao Class, foi um canal que ele não deu tão certo, vou explicar por quê. Onde
Esse era realizado por nós, alunos. A gente gravava aulas de em torno de 10 a 15 minutos. Essas aulas eram preparadas integralmente por nós, alunos, e eram transmitidas no YouTube com duração de 15 minutos no máximo, com temas que a gente tinha dificuldades, que a gente não tinha acesso. Né? Acho que é bem interessante quando a gente pega uma plataforma que tem vários conteúdos para a gente estudar, por exemplo, Responde Aí, não estou fazendo propaganda, tá? Mas é interessante quando a gente quer fazer alguma atividade e a gente tem esses canais de estudo, né? E, por fim, acho que foi o mais inovador, mas também foi o que deu mais trabalho, foi o game, que é a realização de um jogo virtual, onde a gente utiliza, né, o YouTube para transmissão para o público externo. A gente utiliza o Zoom entre a comissão e os jogadores, e o Kahoot para a realização do game. Então, a gente faz como a gente está fazendo aqui no Meet, e é como se o Meet estivesse sendo transmitido no YouTube, tá? Por que a gente faz isso? Porque a gente precisa de uma sala específica para os jogadores, né? Então, a gente utiliza dessa forma. Ok? Acho que é isso. A gente está presente hoje em 4 redes sociais, tá? O YouTube, o LinkedIn. Inclusive, quem não tem cadastro no LinkedIn, aconselho fortemente a criar o cadastro e deixar lá atualizado, porque hoje muito recrutamento, o pessoal do RH utiliza fortemente o LinkedIn. Então, quem não utiliza, fica aí uma rede social para vocês terem na caneta, né? Vamos dizer assim. E aí o LinkedIn a gente escolheu por isso, porque ela tem uma pegada mais séria, né? Então a gente queria realmente publicar os nossos materiais lá. Então a gente passava também o Explain para o LinkedIn. O Instagram, como eu falei, ele proporciona um maior alcance, né? A gente consegue conhecer os professores, funcionários de empresas, a gente conheceu várias pessoas através do Instagram, então ele é uma ferramenta que hoje é muito utilizada, né? Quem é jovem sabe disso, e aí a gente com isso ele tem um impacto para o projeto. E o WhatsApp? O WhatsApp ele é um grupo fechado, apenas os administradores do grupo podem encaminhar mensagem. É um grupo que ele servia para a nossa comunicação, para realmente quem curte o nosso projeto e não quer perder nada. Então, a gente sempre mandava as informações de lá, inclusive quando a gente entrava ao vivo, a gente sempre mandava um e-mail, estamos ao vivo, hoje tem web. E quando a gente lançava as inscrições do training, as inscrições voavam em 30 minutos, né? Então, quem estava no WhatsApp conseguia saber quando as inscrições estavam abertas. Vamos falar agora como foi que esse projeto nasceu. E as aulas foram suspensas em março de 2020, dia 13 de março. E quando foi em abril, o projeto ele começou a ser idealizado, né? Eu estava sentindo falta, como eu sempre fui muito ativa na graduação, estava sentindo falta de algo que eu pudesse me manter ativa, algo que eu pudesse ter acesso a conhecimento. Estava, vamos dizer, com aquela sede e aquela falta. E aí, foi juntando as dores que eu tinha, que era a falta de representatividade do curso de Engenharia de Minas aqui do Nordeste. A gente sabia que era uma universidade vizinha, né, uma universidade que a gente tinha uma comunicação, mas não tinha nada ligando diretamente. Inclusive, tem um evento que é muito conhecido, muito famoso na Engenharia de Minas, que é a Expose Branca, ele acontece lá em Minas Gerais. E o pessoal de Campina Grande conseguiu um ônibus por uma empresa. E aí o professor Robson, um dia antes do evento, foi disse, tá saindo um ônibus de Campina Grande, tem vaga, você quer ir? Só que eu não tinha como ir, porque o ingresso era R$400, ainda tinha hospedagem, tinha tudo, e eu fiquei com aquilo. Eu disse, poxa, a gente perdeu uma oportunidade se a gente tivesse uma ligação
mais forte, se a gente tivesse algo ligando entre as duas universidades, seria interessante. E eu já tinha participado da empresa Júnior, conheci o pessoal de lá e sentia que faltava alguma coisa. E foi aí, juntando essas dores, a falta de representatividade, a falta de ligação entre as universidades, que eu sugeri, né, liguei para a Xande, né, convidando ele, meio que intimando, foi dizer assim, Xande, eu quero implementar um projeto, topa? E aí, Xande foi mais doido do que eu e topou. Cecília é bem assim, hoje ela disse, ei, Xande, tem um negócio pra gente participar. Vou te colocar, vê se ela disse, beleza. Foi tipo... Tô dentro. Eu não sei dizer não pra Cecília. E aí a gente foi conversando, eu fui comentando qual era o meu pensamento, ele foi contribuindo e a gente foi, vamos dizer, dando um olho, boca, né, para o projeto. E aí a gente falou com os professores, a gente precisava dessa autorização para saber se a gente poderia, né, fazer o canal pela UFPE, se a gente poderia utilizar o nome da UFPE, porque isso ia trazer, né, um peso. E aí eu procurei o professor Robson, ele foi um professor que apoiou, ele disse, não, pode fazer. E foi assim, né, que a gente foi começando a montar o projeto. Então, ele nasceu de uma dor, né, e foi amadurecendo. E aí, em abril de 2020, falei com o Xande, a gente montou a comissão, a gente foi convidando as pessoas, como estava todo mundo externo, a gente foi convidando pessoas que estavam, vamos dizer, à frente do DA, pessoas que tinham já um embasamento de projeto, já tinha participado, pessoas que a gente conhecia, e a gente foi fazendo o convite um a um, até que a gente formou uma comissão com 8 membros, 4 da UFPE e 4 da UFCG. E realizamos a nossa primeira reunião em maio de 2020, através do Google Meet, e nessa reunião a gente já definiu como seria o projeto. Inicialmente, o nosso projeto só seria palestras, seriam só lives para a gente ter conhecimento. E seria uma coisa interna da UFPE, interna da UFCG. A gente nunca imaginou que ele seria em nível nacional. Inclusive, a nossa primeira palestra, ela foi com 2 alunas egressas da UFPE que estavam participando do processo de trainee na Oric e na Vale. E a gente queria saber o que a gente poderia fazer, o que deveria ser feito, qual o feedback, quais dicas. A gente queria ouvir delas, o que realmente elas fizeram. E foi uma divulgação feita internamente. A gente criou o Instagram, mas para os alunos do curso. E quando chegou no dia, tinha gente de outros cursos da UFPE, a sala lotou. Inclusive, o pessoal da comissão teve que sair, porque eram 9 vagas. Só ficava realmente quem estava fazendo a transmissão, quem estava apresentando, porque as pessoas, para dar vagas para as pessoas que queriam entrar. E a primeira transmissão foi no Meet, né? Só para deixar bem claro. Então era limitado a 100 pessoas. Isso. E por isso a Cecília estava falando assim, quando de repente a gente, a comissão olhou, tinha 97 pessoas, a gente aceita. Vamos começar a sair para entrar o pessoal. Aí a gente foi saindo e de repente bateu as 100 pessoas, pô. Ficou todo mundo ficou sem acreditar e disse, não, a gente tem que abrir para o YouTube. Aí daí surgem as dúvidas, pessoal, porque assim, dos problemas é que a gente vai começando a pesquisar. Então a gente descobriu o StreamYard, que era a plataforma de transmissão para o YouTube. Então assim, precisa acontecer por isso que eu digo, não tenham medo de dar o primeiro passo. Precisa acontecer um problema para encontrar uma solução. Qual foi o primeiro problema? A gente não suportou pelo Mix a quantidade de pessoas. Qual foi a solução? StreamYard, YouTube. Então é isso. Aí depois a gente disse, tá acontecendo isso, tá perdendo audiência, então é o tema que melhor, que mais atrai, é X. Qual o horário que está sendo mais adequado? É X. Então, assim, a gente vai otimizando com o tempo. No começo tudo é difícil, mas tem que acontecer, tem que dar errado para poder dar certo na frente. O errado é permanecer no erro, mas, assim, você tem que buscar melhoras.
Isso. Só uma dúvida rapidinho para vocês dois. Esse público inicial, isso foi somando tanto o público da UFCG como também da UFPE. A divulgação foi feita simultânea entre os dois corpos estudantis. Isso. Quando a gente criou a arte do primeiro web, inclusive eu falava assim, gente, vocês vão divulgar em todos os grupos possíveis, imagináveis e não imagináveis. Era o grupo que vocês iam divulgar nos cursos que a gente tinha no departamento. E aí foi entre os alunos, realmente, eu também divulguei num grupo que tinha de geologia. Então, alunos que estavam de geologia participaram do evento. E foi assim que a gente criou um público. Inclusive, no dia anterior, a Tamires, que é da UFCG, ela sonhou que ia ser... Não tinha ninguém. Sonhou que tinha 2 pessoas e as 2 pessoas eram da comissão. E quando a gente entrou na sala, que a gente viu o número de público, a gente disse, não, esse projeto ele tem que crescer e a gente não pode deixar só no Meet. E aí a gente foi atrás de outra ferramenta, como o Xande falou, que foi o StreamYard, porque ele não tem uma limitação de público. Então, a gente conseguiria ter um alcance maior. E com isso, né, depois que a gente teve essa realização, a gente disse, vamos movimentar o nosso Instagram. E aí foi quando a gente implementou o Explains, né? A gente queria transmitir esse conhecimento de forma prática e simples. E aí, em junho, aconteceu o primeiro Explains. Depois, a gente vê a realização do game. O primeiro game, confesso, ele aconteceu em uma semana. Foi uma loucura, porque no dia 11 de julho é dia do engenheiro de Minas. E eu queria fazer alguma coisa que a gente pudesse comemorar, né? A equipe queria fazer alguma coisa. Eu disse, vamos realizar um game online. Nunca aconteceu nada em relação à engenharia de Minas sobre um game online. E agora? Aí eu sei que dentro de uma semana, a gente conseguiu, né? Eu tinha um contato de um engenheiro da Vale, e ele disse assim, eu vou patrocinar. E eu disse, tá bom, vamos patrocinar. Gente, vocês têm noção, quando a Vale disse que ia patrocinar, que a gente disse assim, ou vai dar certo, ou vai dar certo. Porque era o nome da equipe que estava em jogo, né? Era o nome de A, B, C, D e F. Minha gente, a gente não pode falhar. E a gente virou noites preparando o game. E no final das contas deu certo, graças a Deus. E foi uma coisa, assim, sensacional. A gente conseguiu conhecer muitos alunos, inclusive nasceu um grupo onde tem sempre os representantes da universidade. Então, hoje a gente tem um grupo onde o presidente do DA está no grupo. Então, quando tem algum evento em outra universidade, ele sempre manda lá para a gente fazer essa divulgação. Então, isso foi bacana, assim, do game. O nosso primeiro class aconteceu em julho. Depois veio o training em julho também. E, por fim, em outubro, a gente recebeu o convite para se tornar um projeto de extensão. Né? O professor entrou em contato e disse, não, isso tem que se tornar um projeto de extensão. Vocês trabalham duro e vocês precisam ter algum reconhecimento. E aí foi que em outubro a gente conseguiu escrever o projeto e submeter para projeto de extensão, tá? Então, vejam, não foi algo que foi tudo de uma vez, né? A gente foi vendo aonde a gente poderia ir naquela realidade. A gente falhou, né? Foi um desafio, a gente falhou, porque nesse período de 2020, a gente estava sem aula, né? Então, a gente estava 100% focado no projeto, né? Acho que essa dedicação que a gente teve inicialmente foi essencial para o projeto continuar, porque a gente dava uma atenção diariamente para o projeto, né? A gente não dava brecha para nada, porque a gente era 100% o projeto. E, por incrível que pareça, eu não conheço pessoas da UFCG, né? Na época, Caio, Tamires e Larissa, eu não conheço eles presencialmente, só online. De Campina Grande, eu só conheci o Alexandre.
Então, isso foi muito interessante, você trabalhar com pessoas que você não conhecia online. Então, foi um projeto, assim, desafiador e inovador. E aí eu vou falar para vocês um pouco sobre as ferramentas que utilizamos. Inicialmente, a gente só conhecia o Google Meet, né? Eu conhecia outras ferramentas, mas o Google Meet era uma ferramenta que era mais fácil. Então, a gente inicialmente só ia utilizar o Google Meet. E aí, depois da realização do primeiro web, que a gente viu que tinha um limite de pessoas e a gente precisava de uma ferramenta que tivesse uma liberdade de público, a gente começou a utilizar o StreamYard. O StreamYard ninguém da comissão conhecia, mas eu conhecia um engenheiro da USP, ele tem um laboratório que ele é muito conhecido, e eles utilizavam o StreamYard. E aí eu fui atrás do engenheiro de lá, eu disse, eu estou precisando conhecer uma ferramenta e eu sei que vocês utilizam isso e eu preciso conversar com vocês para entender essa ferramenta porque eu preciso trazer para o projeto. E aí ele ele ligou para mim e ele foi explicando como funcionava em 1 hora, né? Ele apresentou a ferramenta e eu disse a ela. E é uma ferramenta no navegador, não precisa de nenhuma instalação, ela é muito simples, ela é didática e ela possibilita que você tenha um evento de qualidade, porque ele permite uma comunicação interna. Então, eu recomendo fortemente o StreamYard, ele é sensacional. E aí, né, o YouTube a gente também utilizou, além de ser uma plataforma que é onde a gente pode colocar os nossos vídeos, ela também é uma ferramenta que serve para você editar o vídeo e cortar. Então, vários classes que a gente gravou, eu fiz o corte pelo YouTube. Então, além de ser essa plataforma de armazenamento de material, ela também foi um material de edição, tá? Então, a gente não utilizou nenhuma outra ferramenta de corte, de edição de vídeo, porque as ferramentas que o YouTube tinha, ele atendia às nossas demandas. O Zoom, a gente fez o primeiro game pelo Meet, mas o Zoom, ele tinha algumas ferramentas que iam melhorando a qualidade do game. Como, por exemplo, pedir para que o jogador entrasse e ele ficasse numa sala de espera e quando fosse entrar, a gente ia lá e aceitava. Então, tem alguns comandos que, à medida que vocês forem utilizando, vocês vão começando a comparar com a diferença do Meet e com a diferença do Zoom. E é realmente amadurecimento, é realmente ir praticando que vocês vão aprendendo. Tá? E aí o Zoom, ele foi uma ferramenta que a gente percebeu que é melhor para alguém. E o Kahoot. O Kahoot, ele é uma ferramenta, não sei se vocês jogaram, já utilizaram, fizeram algum jogo por ela. Você fez a pergunta, você tem 4 respostas. E cada resposta, ela tem uma cor. E aí a cor é transmitida na tela e através do celular você seleciona qual a resposta. Quem responder mais rápido tem uma pontuação maior. E aí a gente fazia 10 perguntas, organizava envelopes, então a gente ficava dias pesquisando perguntas e conferindo no detalhe se aquela pergunta poderia gerar alguma dúvida. Perguntas a gente confeccionou, porque tinha perguntas que, através de provas de concurso, de tudo, já estou dando aqui um spoiler para vocês, mas vocês não vão dizer ao pessoal de Minas que a gente fazia essas pesquisas, tá? Para não ficar na cara. E aí, a gente tinha perguntas que a gente dividia em 2, porque a gente precisava sempre de um grande pacote de envelopes. Então, a gente sempre fazia envelope a mais, porque os envelopes eram definidos através de sorteio. Então, quando ia ter uma chave, a gente sorteava qual era o envelope que eles iam responder, para ser justo. Então, tudo que a gente fez no projeto, a gente sempre fez através de sorteio. A gente nunca chegou para dizer, vocês vão responder esse.
né? A gente sempre buscou ser transparente, sempre buscou ser justo. Então, o Kahoot foi uma plataforma que deu certo. Canva, né? A gente utilizou muito o Canva para edição de artes. O Canva, hoje, ele está com a limitação de ser pago. Inclusive, essa apresentação eu preparei no Canva. Gosto muito das opções que o Canva traz, né? Ele traz várias ideias de design. Então, para quem está começando a fazer arte, ela é simples em relação ao CorelDRAW, em relação ao Photoshop. E, além disso, é uma ferramenta que você pode compartilhar, mais de uma pessoa na equipe, ela pode ter acesso. E isso facilitava, porque às vezes eu estava com a demanda, mas aí Tamires poderia preparar a arte e divulgar, né? Então, mais de uma pessoa tem acesso, então tem esse limite. O Corel, só uma pessoa da equipe utilizava, que era o Paulo. Então, tinham artes que eram um pouco mais elaboradas, então o Paulo que organizava, ele ficava responsável por isso. O Photoshop, quem utilizava era eu. Sei utilizar? Não sei, mas a gente vai lá, organiza. Ele foi muito importante para a questão de estética das perguntas. Se vocês começarem a comparar detalhes do primeiro game, vocês vão ver que tinham respostas que eram figuras, né, que tinham fundo branco. E aí, com isso, através do Photoshop, no segundo game, a gente melhorou essa questão de estética para que a resposta ficasse toda vermelha, toda verde, toda amarela. Então, através do Photoshop, a gente conseguiu essa estética, né? São ferramentas que vêm para contribuir. E o Simpla, onde a gente utilizava a realização de inscrições. Essa questão de inscrições ela é importante pelo seguinte fato. Vocês vão poder acompanhar qual está sendo o alcance daquela divulgação, né? Poxa, está tendo só 10 inscritos. Poxa, está tendo 100 inscritos. Então, vocês conseguem sentir, né, como está sendo a divulgação, se você precisa otimizar a divulgação. E, além disso, você consegue criar um banco de dados de pessoas que assistem ao projeto. Então, se você chegar para a gente e perguntar para a gente se o nosso público maior é do sexo masculino ou do sexo feminino, a gente sabe dizer. Mais de 40% do nosso público é do sexo masculino. Se vocês vocês perguntarem para a gente em relação ao percentual de se eram mais graduandos do final do curso ou do início do curso, a gente sabe dizer que eram alunos mais do meio do curso para o final. Então, assim, é muito importante que vocês vão sempre analisando qual é o público de vocês. O YouTube, ele tem essa ferramenta de dashboard, vocês conseguem saber qual é o perfil. O Instagram, a gente sempre acompanhava para ver qual era o horário que a gente tinha um maior alcance. Então, a gente sempre buscava pegar esse horário para fazer a divulgação para ter um maior alcance. Então, a gente também observou isso. O Simpla, né, você tem um formulário de inscrição, então você pega um e-mail. Na semana antes do evento, você manda um e-mail lembrando ao pessoal que vai ter esse web, né, vocês conseguem fazer um cadastro. Então, isso é interessante. Essa análise de dados a gente fazia constantemente. E isso é muito importante para vocês, né? Saber qual é o tema que está sendo mais abordado, qual é o tema que tem uma maior necessidade, né? Vocês terem sempre essa análise de dados. Quais foram os desafios? Foram muitos, né? Eu acho que o principal desafio foi a questão da inovação, foi iniciar o projeto do zero, a gente não tinha um projeto para se espelhar e foi necessário muita perseverança. Então, como eu disse, no início a gente estava todo mundo focado, todo mundo analisando o que estava dando certo, o que estava dando errado, a gente estava sempre fazendo o cronograma, a gente estava sempre trabalhando nisso e foi muito motivador. Inclusive, na época, todo mundo falava assim, isso está sendo muito importante, porque eu estou conseguindo fazer alguma coisa de casa, né? E não ficando parado. A distância
ela atrapalha, principalmente com tudo online, né? Chegou um período que a gente tava assim, poxa, eu não aguento mais o online, né? E assim, se a gente tivesse, acho que presencial, acho que o nosso grupo tinha sido totalmente diferente, porque eu acho que o cara a cara é diferente do online. As aulas realmente, para mim, eu prefiro o presencial do que online. Então a distância ela atrapalha um pouco, porque a gente não sabe realmente como é que tá o pessoal, como era que Tamira estava nesse dia, se ela estava bem, se ela estava mal. Claro, a gente durante a reunião a gente conseguia perceber na voz, né? Mas foi um pesozinho. A gestão do retorno das aulas. Como eu disse, a gente estava no pique. E quando as aulas voltaram, a gente não conseguiu, principalmente com o Class, a gente teve uma questão de mudança muito brusca com esse retorno das aulas, e foi um ponto que a gente não previu. E aí foi um desafio, porque a gente teve uma mudança assim que a gente teve que rapidamente se adaptar a essa mudança. Então foi uma questão de gestão que teve que ser trabalhada e foi um desafio, principalmente agora no final do curso também, essa questão de gestão, porque terminou que muitos foram para o estágio. Também ele está no estágio lá no interior do Mato Grosso. Xane também foi para estágio lá na Bahia. Caio foi para processo de trainee na Mizu, que eu acredito que seja em Natal. Então, assim, terminou que como os alunos muitos estavam no final do curso, muitos saíram, assim, ficaram sobrecarregados e a gente teve uma dificuldade em relação a isso. Apoio dos professores e alunos. Quando eu falo apoio dos professores, inicialmente, muitos professores não acreditavam no nosso projeto. E aí a gente teve que bater muito em relação à tecla. Inclusive, tem professores ainda que são um pouco resistentes a isso. E aos poucos que vocês vão quebrando, né? Inclusive, tem professores que não apoiam a empresa júnior. Infelizmente, acontece. Né? A gente sentiu, né, Xande, uma falta dos professores, principalmente assim, da UFCG, que a gente tinha uma certa dificuldade em trabalhar com isso. E alunos, né? O curso de Engenharia de Minas é um curso que tem um número de alunos pequeno, reduzido. Então, na época, a gente tinha poucos alunos para tocar o projeto. Hoje, graças a Deus, tem muitos alunos entrando no curso, mas são alunos que estão no início, que a gente está passando para eles, para que eles possam amadurecer e tocar o projeto. Então, foram alguns desafios que foram, que eu lembrei, assim, que foram de maior destaque, assim, para o projeto. E, além dos desafios, tem que ter conquistas, né? Porque se não tem conquista, não adianta de nada. Mas a gente trouxe uma visibilidade muito importante para o curso da UFPE, para o curso da UFCG. Inclusive, tinha processos seletivos que aconteciam, por exemplo, o da Vale, que a gente fazia o processo de inscrição e a UFPE não aparecia. Então, era um curso. O curso de Engenharia de Minas aqui é o terceiro curso que foi implementado do Brasil. Então, é um curso muito antigo que, infelizmente, não era tão conhecido atualmente. Né? Então, a gente trouxe essa visibilidade para o curso, que foi muito importante. Integração, a gente conseguiu integrar todos os cursos de Engenharia de Minas no Brasil. Todos não, mas mais de 50%. Participou do game em torno de 16 universidades. Então, se a gente vê em relação ao número de cursos que a gente tem no Brasil, quase 50%, mais de 50%. Então, isso foi muito importante. Network, conheci muitos profissionais de empresa, professores de outras universidades, alunos. Então, como o Xande falou inicialmente, antes da palestra, network, ele é muito importante, principalmente na inserção no mercado de trabalho e desenvolvimento, né? Então, além do currículo, você colocar um projeto de extensão,
você vai ter a possibilidade de realizar atividades extracurriculares, né? Então, como gestão, comunicação, marketing, aprendi muito sobre marketing, trabalho em equipe e, assim, acho que o projeto ele tem muito a agregar em relação a isso. E, para finalizar, né, falando sobre números, eu não consegui, em relação aos canais, atualizar até 2021, mas só levantando para vocês, até 2020 a gente conseguiu realizar 21 Kianscope Webs, 22 Explains, 1 Kianscope Game, 5 Kianscope Class e 5 Trains. Eu acredito, vou estimar aqui para vocês, que a gente deve ter já em torno de 32 webs. A gente já realizou 2 games. E o número de class e training continua o mesmo, porque a gente não ficou realizando, tá? Em relação às nossas redes sociais, a gente tem 1.137 seguidores no Instagram. Temos 785 inscritos no canal do YouTube, quase 20 mil visualizações no YouTube. Quando eu falo de visualizações, são visualizações gerais, né, contando com todos os materiais que temos no nosso canal. Contamos com a participação de 16 universidades no game. E a gente, nesse mapeamento que a gente sempre fazia, a gente conseguiu alcançar 21 estados, né? Então, a gente conhece pessoas de todos os estados. Teve público internacional também, não foi, Cecília? Foi. A gente teve palestrantes também internacionais, que eram pessoas que eram aqui da UFPE, que tinham ido para outros países, e que a gente conseguiu trazer para a gente falar um pouco dessas, de empresas, né, estrangeiras, e isso foi muito importante também. Doações, a gente conseguiu arrecadar o valor de R$ 3.101,17, que, como eu disse, ele foi integralmente revertido para 5 instituições de caridade. E aí, também quero convidar para vocês que na próxima quinta, no dia 31, a gente vai ter o primeiro web do ano. A gente vai trazer como tema quais os desafios, dicas e caminhos que o graduando em Engenharia de Minas deve seguir para chegar no trainee de alto nível. Então, a gente vai contar com a participação da Raíza, ela é aluna egressa da UFCG, tá no processo de trainee da Datamine, que é uma empresa de softwares internacional, multinacional. Então, são softwares de minerações. Então, ela vai falar um pouco de como foi que ela conseguiu chegar lá. O Caio, que inclusive ele é ex-membro do Kianscope, ele fez o processo de trainee da Mizu. Hoje ele está com a visão de empreendedor. Então, por isso que a gente também vai trazer isso, como alcançar como alcançar um processo seletivo de trainee, e também ele trazer também um pouco dessa visão de empreendedor. O Alan Lacerda, ele é ex-aluno da UFPE, hoje ele está na Alcoa, que também é uma empresa de bauxita, que é famosa, né, e multinacional. Então, ele vai trazer um pouco da experiência dele. E o Ulisses, que também é ex-aluno da UFPE, que hoje está como trainee especialista de engenharia e mineração. O Ulisses, para falar um pouco também dessa experiência. Então, fica aí o convite. E aí, agora eu abro esse momento para dúvidas e que vocês queiram tirar. Aqui eu coloquei o meu número, Xande, mas eu ia colocar o teu, inclusive, se disponibilizar aí no chat para o pessoal. Quem quiser me chamar, tá aí o meu contato, tá? Pode pedir meu contato ao professor Nivaldo e também ao Bruno, tá? Estou sempre disponível. E agora esse momento é com vocês, para vocês tirarem realmente dúvidas. Espero não ter estourado muito tempo. Excelente, Cecília. Muito obrigado aí. Bruno, é contigo agora, beleza? Fantástico, fantástico, assim, tô aqui impressionado, assim, com o quanto vocês conseguiram avançar, principalmente, estão me ouvindo bem, né? Principalmente, assim, Sim. no período que vocês iniciaram, né? Um período tão difícil, de dúvidas, de incertezas,
E, pô, tinha acabado de assolar a pandemia no Brasil, um mês depois vocês já estavam se reunindo para promover esse projeto tão incrível. E ele une assim, 4 pilares assim, que são essenciais para todo estudante em formação, que é o networking, né, que é a rede de contatos que você tem ali a oportunidade de construir, porque o que tem de oportunidade assim na universidade para você construir a rede de contatos, e vocês fazem essa integração dos estudantes com quem quer que seja, né? O desenvolvimento intelectual, claro, promovendo jogos, promovendo essas palestras que vocês fazem. Vocês estão fazendo de forma mensal, né? As palestras. A integração, o desenvolvimento intelectual, o networking e também, assim, as dores, né? Falando das dores, assim, porque todo estudante, principalmente os ingressantes, tem, assim, tem demandas, né? Assim, eles sentem, assim, muitas vezes, eles sentem o impacto. Assim que eles entram na universidade, assim, eles acabam sentindo, de certa forma, uma hora ou outra, assim, um impacto e às vezes se sentem perdidos, ou às vezes até abandonados, assim, porque não sabem muito bem para onde ir, ficam só ali pagando as disciplinas, e a gente, assim, infelizmente, convive muito na engenharia, né, com evasão, né? Isso, isso tem sido, assim, cada vez mais forte, principalmente em período de pandemia, assim, muita gente, tipo, mudando de curso por conta desse desamparo mesmo, assim, que, enfim, você se sente sozinho. Então, gente, eu queria aproveitar, assim, que a gente abriu para dúvidas, assim, para estudante que seja, assim, que tiver no início de curso, queira tirar alguma dúvida, assim, ou até levantar alguma demanda, assim, alguma coisa, assim, que esteja precisando, ou até em relação ao conhecimento mesmo do próprio curso, do que está fazendo, alguma incerteza, se manifesta, assim, aproveito para tirar todas as dúvidas com Cecília. Eu também tenho algumas dúvidas também que eu acho que nem vai caber aqui. Eu acho que eu vou ter que depois encher um pouco o saco dela no WhatsApp, principalmente assim, em relação a como a gente pode promover esse projeto dentro do nosso departamento. Isso voltado para o departamento de engenharia biomédica, com atividades totalmente semelhantes, mas voltadas para o nosso público, né? E, e no futuro próximo, assim, também integrar diversas outras universidades. Vamos começar assim. Quem aqui é do primeiro período? Vamos lá, gente, sem timidez. Vamos procurar se manifestem aí. Quem é do primeiro período, do segundo período? Não tem Quem tá no fera, não, segundo? bicho? Bora, fera, aparece. Ai, gente, eu falei muito. Vocês agora falam um pouquinho. Ó, Luanderson falou que era do segundo período. Deixa eu ver, Thiago também. Gente, Maria do segundo período. Ó, Beatriz. Nossa, bastante gente aqui do segundo período. Bom, acabaram de começar o curso. E, bom, quem quiser abrir o microfone, gente, para falar assim, em relação a algo que chamou a atenção, assim, de cara. Vamos. Em relação até principalmente a apresentação de Cecília, assim, o que chamou a atenção e o que vocês querem ver daqui para frente, assim. O que chamou a atenção de vocês foi palestras, né, apresentando sobre como é o mercado de trabalho, sobre como é a universidade em si, as oportunidades que a universidade pode trazer para vocês, os jogos, esses mini cursos, né, que ela também promove através desse projeto. Isso tudo, assim, é como se unisse tudo que a universidade pode trazer para vocês. Então, é muito importante que a gente promova essa comunicação entre a gente, entre o nosso departamento, entre o nosso diretório acadêmico e os estudantes, para que a gente consiga, da melhor forma, assim, estimular isso dentro do nosso departamento também, né? A gente tem que buscar esses bons exemplos, né? E aí, gente, vamos lá. Ó, tem muita gente do segundo período aqui. O que vocês mais gostaram, assim? Alguma dúvida, algum ponto assim que vocês queiram levantar assim como mais que mais chamou a atenção de vocês, assim, que vocês querem muito ver no departamento da gente?
Eu gostei bastante dessa questão das palestras envolvendo pessoas relacionadas à área, né? Que também é uma coisa que engenharia biomédica ainda não é uma área muito reconhecida no Brasil. Então, tipo, palestras com pessoas relacionadas a essa área seria muito bom, principalmente a gente que está no começo, que ainda não entrou direito nesse mercado de trabalho, de estágio, essas coisas. A gente tem muito mais vínculo com a empresa júnior, com monitoria, que também é muito bom para crescimento pessoal e acadêmico, mas, tipo, com o mercado de trabalho em si, voltado para a área, a gente não tem muito esse contato, então seria bem interessante, assim. Deixa eu falar esse ponto, assim, em relação à universidade e à empresa, só para vocês terem noção, no game, não foi, Xande? O game, além de ser um game de perguntas e respostas, no final, como a Vale patrocinou o nosso primeiro game, eu pedi a eles, né, disse, no final, eu quero que vocês apresentem um problema que vocês estão vivenciando, um problema real que a empresa está passando, e jogar para os alunos, para o time que estava na final, para poder apresentar uma solução, né, o que eles pensaram. Então, no final do terceiro dia do game, ele acontece em 4 dias, e no final do terceiro dia, o pessoal da empresa vem ao vivo e apresenta a problemática. Nosso primeiro game, ele foi voltado para a perfuração, plano de perfuração. Então, eles davam 3 empresas e falavam como os processos aconteciam, que é uma linguagem mais específica de mineração. E no segundo training, o case foi relacionado a tempo de ciclo, né? Foi uma questão já mais de planejamento. E aí, o que acontece? Quando no final, né, o pessoal dos times apresentavam os finalistas, o pessoal da Vale encaminhou um e-mail para mim e foi disse, pega o currículo de todos os alunos que participaram do game, inclusive os nossos da comissão, e a gente encaminhou para o pessoal da Vale. Então, imagina você ter essa visibilidade para o aluno, né, trazer que eles ganhassem um currículo lá, um destaque no processo seletivo da Vale. Então, assim, é uma possibilidade, né, essa participação de empresa e universidade. Então, eu tinha esquecido de comentar isso, professor, inclusive nas apresentações, na conversa que a gente teve, que teve isso também, né, a empresa entrou em contato solicitando os currículos. Então, veja a visibilidade que você traz para o departamento, veja a visibilidade que você traz para o curso, né? Então, quando eu falo departamento, não é Engenharia de Minas da UFPE, não é a UFCG. Foi outras universidades, foi o Cefet de Minas Gerais, foi a USP, foram outras universidades que chegaram no final. A UFCG, inclusive, chegou na final, não foi, Xande? A UFCG foi finalista 2 vezes, hein? Foi, verdade. E você fazer com que o aluno tenha uma experiência de mercado de trabalho, ainda na fase acadêmica, né, eles podiam levar esse case para a universidade, convidar os professores e outros alunos que não estavam inscritos como jogador. Então, ficava aí o desafio para menos de 24 horas, preparar um slide. Se vocês verem no YouTube, vocês vão ver quais são os pilares que foram levados em consideração. Mas a apresentação, oratória, design, né, o material que foi apresentado, a proposta, o conteúdo. Então, veja, você conseguiu avaliar uma equipe de alunos em relação a tópicos que vão além, né, da sala de aula. Né? Então, gente, o que Beatriz falou. Esse projeto teve uma dimensão assim tão longe do que a gente imaginava que teve entrevista para a TV. A gente apareceu na TV, tem noção? Então, assim, foi algo que a gente não esperava, pô. Foi longe, foi muito longe. Isso é muito, muito importante, muito interessante, porque é algo que a gente já promoveu assim no Sábio, mas não levou para frente nas outras edições, porque ele passou a ser online, depois de 2020, que era o Hackathon, que é algo muito parecido com esse game. A gente apresentava um problema, né? Na primeira edição a gente teve presença de Felipe Magno,
né, da Foz, que é uma empresa de inovação em saúde, que promove bootcamps também outros hackathons assim, que ele faz, é como se ele fizesse, agora eu esqueci a palavra, mas é incubadora, isso, é como se fosse uma incubadora de startups. Então, ele simplesmente assim, ele deu oportunidade para a equipe campeã de um bootcamp, simplesmente um bootcamp que é uma maratona, que poderia o quê? Pegar aquela solução apresentada, né, foi dado um tema, pegar aquela solução apresentada e desenvolver aquilo, né, transformar em algo viável, algo, né, assim, comerciável, enfim, é de uma oportunidade assim gigantesca. E agora que a gente voltou às atividades presenciais, eu vejo isso como uma oportunidade, né? A gente poderia juntar a ideia desse projeto de extensão, desse início do projeto de extensão e voltar a fazer isso. Porque como estimulava os estudantes assim, era algo muito bonito de se ver, né? A forma como isso estimulava. A gente pode fazer mais ou menos nessa estrutura que vocês apresentaram. Eu não sabia que esse jogo era feito em tantos dias. É sempre o Kahoot, não sei se vocês utilizam de outra ferramenta ou... Não, só o Kahoot. Só o Kahoot. No Sim. primeiro, segundo, terceiro dia, a gente fazia o sorteio das chaves, certo? A gente entrava um dia antes, normalmente 2 dias antes, para conhecer ao vivo, através do YouTube, qual era as universidades que iam competir com quem. A gente cadastrava todas as universidades e ia fazendo o sorteio. Ah, que legal. E aí fazia o sorteio, inclusive no primeiro game, eu lembro até hoje, a primeira chave, né, a primeira rodada foi o FPE contra o FCG. E aí eu passava a outra. E foi muito engraçado, porque foram, tipo, as duas do projeto, uma contra a outra. E aí, a gente, nessa primeira, segunda e terceira rodadas, eram perguntas e respostas. Kahoot, integralmente. E a final vinha a banca da Vale, com os gestores da Vale, com os peixes grandes de lá, as pessoas que eram responsáveis pelo setor que estava sendo apresentado a proposta, e eles avaliavam qual das duas propostas valeria ganhar. Então, assim, não era o Kianscope, era a banca. Eles que ficavam responsáveis por decidir o que eles queriam dos alunos, e eles também ficavam de avaliar, de cobrar, eram com eles, né? Então, se vocês verem no YouTube, vocês vão ver como era que funcionava essa questão do case. É muito interessante, é muito bacana. Inclusive, a Vale já entrou em contato esse ano perguntando quando vai ser o terceiro game. Eu fiz calma, porque a gente está ainda com os alunos novos, mas eu espero que no meio do ano a gente já tenha uma previsão. Porque isso para eles é importante, né? Agora falando da questão de empresa... Uma prática muito comum, né? Exato. Empresas, principalmente grandes assim, promover esses games. Exato. Você tem alunos que estão com a cabeça fresca em relação a alguns temas, né, e consegue visualizar problemas com maior facilidade do que na empresa, né? E como a gente às vezes fica ausente da UFPE, da universidade, e a gente tem uma falta de conhecimento. Não estou dizendo que eles não têm conhecimento, eles têm um conhecimento além do nosso, mas às vezes chega no nível que não consegue mais perceber e precisa de algo mais diferente, algo mais inovador. Então, isso para eles é muito importante, você ter uma visão externa da empresa, sabe? Isso para eles é importante. Semelhante ao Mine Hub, né? Eu acho que não sei em que patamar está o Mine Hub hoje, se é startup, mas se você chegou a conhecer, Cecília, ele tipo assim, ele pegava esses problemas das empresas grandes e disponibilizava numa plataforma para alunos, pessoas interessadas na área, desenvolver uma solução e apresentar um projeto. E claro que tinha uma recompensa, né, por isso. E isso é muito importante para ter esse contato aí. A gente fez um atalho, né? A gente fez diretamente da empresa com as universidades diretamente. Então, foi bacana. Isso. E outra coisa, gente, para falar, que eu lembrei agora,
Inclusive, não foi, Jane? Durante o projeto, a gente pensou em dar mais visibilidade para os alunos. Existem TCCs que são preparados numa qualidade sensacional. Existe mestrado, existe doutorados que às vezes não têm uma visibilidade que deveria ter. E a gente queria criar um canal no Kianscope, mas aí a gente segurou, foi disso, epa, não vamos implementar mais um canal, porque a gente não vai conseguir dar conta, né? A gente já tinha alguns canais para dar conta, então a gente segurou. Que era, e aí eu já estou deixando isso para vocês, quem sabe é uma ideia que sirvam para vocês, apresentar esses TCCs, né? Apresentar esses projetos, dar visibilidade ao material que está sendo produzido pela universidade. Então, às vezes, tem pesquisas que são tão importantes para a sociedade, mas a sociedade não tem conhecimento disso. Então, quem sabe, a gente teve 2 palestrantes no Kianscope que eram alunos, mas que eram num nível de alunos tão profundos que nem pareciam que eram alunos. Tenho certeza que se vocês dar o start e perguntar é aluno ou professor, vocês vão ter dificuldade em saber, e tenho certeza que a chance de vocês errarem em dizer que é um profissional é altíssimo. Então, a gente também trouxe, a gente teve a apresentação de TCC e a gente teve a apresentação de alunos que apresentando um conteúdo que tinha um domínio sensacional. Então, a gente também não restringiu a isso, tem que ser um profissional com 5 anos para dar palestra. Não. A gente valorizava também os alunos. Então, quem sabe aí não seja um canal para vocês em relação a isso. Até anotei aqui essa ideia. Gente, a gente tem assim um mundo de oportunidades, né? Um mundo de possibilidades que a gente pode promover. E claro que o corpo docente ele vai ser sempre consultado. Sempre consultado. Beatriz falou sobre as palestras. Eu acho que é importante, sim, nesse início, vocês serem expostos, né? A ideias, a inovação, ao que é feito, ao que tem sido feito, ao que é feito há muito tempo, ao que começou agora, ser apresentados ao mercado de trabalho, assim, as startups que inclusive foram fundadas por muitos alunos formados na Universidade Federal de Pernambuco. E vocês vão acabar desenvolvendo, junto ao que vocês estão aprendendo no ciclo básico ou no início profissional, essa sensibilidade. E nisso vocês podem, sim, já adentrar nesse mundo de empresa júnior, desses games, ideia de hackathon, tudo. Tipo, promover soluções, né? Desenvolver soluções. E, bom, você vai escalando, e tudo isso dentro da universidade, né? E, bom, é algo que basta você querer, basta você, tipo, se apresentar para isso, ter coragem. Até a Alexandre falou sobre, tipo, algo que não dá certo e dá certo, mas que, de certa forma, faz você evoluir como profissional, como estudante. E, bom, gente, vocês têm que tentar, entendeu? Não fiquem presos a só as disciplinas, né? Aquele como se fosse algo muito linear, né? Tipo, pagando disciplina primeiro, segundo, terceiro período, quarto período. Não, vocês têm muitas possibilidades. As possibilidades, elas se ramificam dentro da universidade. E agora, com essa palestra sensacional de Cecília, de Alexandre, acho que me abriu aqui um mar de ideias, assim. Agradeço também ao professor Nivaldo, né, por ter ajudado a promover essa live, né, e espero que a gente consiga manter esse contato, Cecília, Alexandre também. Eu vou até salvar o teu número que ainda não peguei. Eu vou até copiar logo aqui e colocar no meu bloquinho aqui de anotações. Gente, aqui do lado, porque até esse próprio network, né, que a gente está fazendo aqui agora, assim, vai ajudar. Pode contar comigo sempre aí. Se eu demorar a responder, mas é porque a correria está um pouco grande. Fica tranquilo. Eu garanto que eu respondo. Cara, tu tem um crédito comigo já imenso, só de você estar aqui no seu aniversário, 10 para as 9. Cara, pode demorar uma semana, velho. Não tenho medo. Gente, eu odeio apresentar. Eu começo a travar de um jeito que acho que vocês perceberam que eu travo. E aí eu não gosto, mas eu gosto de falar. Eu prefiro estar aqui conversando com vocês do que estar apresentando. Apresentar não é comigo, mas eu vou lá e apresento. Por quê? À medida que eu for apresentando, eu vou amadurecendo.
E isso vai ser na empresa. Às vezes vai chegar numa hora que vocês vão ter que apresentar. Então, vocês já estão realizando isso agora, entendeu? Então, também seja um canal que vocês vão poder se conhecer. Então, teve uma aluna que terminou engenharia de Minas, mas ela gostava de marketing. E hoje ela está estudando em marketing. E nos 2 projetos, tanto no Fórum de Mineração como no Kioscope, ela sempre cuidou da parte de marketing. Ela tinha um dom para isso. E aí ela tinha facilidade com isso e ela hoje foi estudar marketing. Então, também é uma possibilidade de vocês conhecerem outras áreas que vocês podem casar com biomédica. Então, não deixe essa oportunidade passar. Sejam proativos, tragam ideias, juntem a Bruno, juntem ao professor Nivaldo. Quando vocês compartilham ideias, vai surgindo. O Kioscope não foi uma ideia só de Cecília, não foi uma ideia só de Alexandre, foi o início que teve, mas que teve a contribuição de todos. Então, eu digo que o projeto ele foi fundado pela equipe inicial, e não por mim, e não por Xande, e sim um compartilhamento de ideias. Então, tragam ideias. Eu pensei nisso, mas se não der certo, quem sabe isso que vocês falaram não sirva para uma semente para crescer outra ideia. Então, não fiquem calados aí, façam reuniões, discutam, e eu espero daqui um ano tá vendo um projeto de vocês aí dando muito certo. É isso. Eu já coloquei meu número no chat, para quem se interessar, assim, e assim, até a própria Beatriz também, que deu a ideia das palestras, né, que falou sobre isso. Gente, falem comigo, apresentem o que vocês querem ver também, porque o que vocês querem ver é o que muitos outros alunos querem ver também. Então, são ideias sempre bem-vindas, que a gente consegue estimular e promover dentro do nosso departamento e deixar esse alcance muito mais facilitado aos demais estudantes. Então, quem tiver interesse em participar desse projeto, é só falar comigo ou com o professor Nivaldo. E é isso. Espero vocês lá. Show de bola, Cecília, Alexandre, Bruno. Muito bom. A gente quer ver muito iniciativas como essa na engenharia biomédica, com protagonismo do aluno. Espero muito que essa semente floresça aí. Tá certo? A gente tem uma ideia aí de um projeto imediato aí para começar já em abril, que é uma mesa redonda mensal com convidados externos, na linha do projeto que a Cecília acabou de mostrar para vocês em detalhe, e a mediação e produção vai ser do aluno. A gente ajuda os contatos nas redes e tal, mas a mediação é 100% do aluno. Então, quem tiver interessado em participar disso, entre em contato com o Bruno aí, e a ideia é a gente já começar agora em abril, com a primeira edição do programa. E aí faríamos abril, maio e junho, as 3 primeiras edições aí, com 3 convidados iniciais. Tá certo? Cecília, Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns, Alexandre, pelo dia aí. Obrigado, professor. Muitos anos de vida, com saúde, sabedoria e paz aí. E valeu, muito obrigado. Participaram aí, gastaram um pouco do tempo para assistir. Vamos ver se avança. Grande abraço a todos. Gente, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado pela presença. Até mais. Precisando, Obrigado. pessoal, só chamar, já passei meu número e tô às ordens. Valeu, obrigado, boa noite. Até a próxima. Obrigado. Muito obrigado. Vou parar a gravação aqui.